Vamos lá, sétimo ano, para mais uma aula. Hoje eu vou passar para vocês o percurso 10 e o 11, caso dê tempo, né? E o percurso 10 fala sobre a sociedade do consumo e meio ambiente. Quando a gente fala sobre sociedade de consumo, a gente acaba citando o desperdício. Então, a partir de 1950, né, mais ou menos, teve uma expansão das indústrias. Então, a atividade industrial, principalmente nos Estados Unidos, que se expandiu para outros países, principalmente aqui para o Brasil, começaram a se instalar muitas indústrias. E nesse caso, grande parte dela eram empresas transnacionais. O que seriam essas empresas transnacionais? São aquelas que são oriundas, surgiam em um país, mas acaba tendo sede em vários países. Então, esse é o termo transnacional. E aí o desenvolvimento dessas indústrias, principalmente dos bens de consumo que não são os duráveis e os não duráveis, criou um novo estilo de vida. Então, a noção é que a gente fala que começou a alterar, passando a incluir, né, tudo que é produto lançado pelo mercado das indústrias, pelo comércio e também vários serviços divulgados intensamente pela publicidade e o acordo de estratégia. Aí surgiu o chamado marketing, né? O marketing de tal produto, esses meios aí pelos quais a gente começa a ver pela televisão, pela internet, que isso passa informação para a gente poder consumir. Passando assim, né, o consumo muito grande, quer dizer exacerbado, começou a ter as consequências para o meio ambiente. Então, o grande consumo dos produtos industrializados começou a acarretar problemas ao meio ambiente, né? E esse novo modo de vida, ele tendo como base as necessidades que a gente acha que foram criadas, né, por nós mesmos, acaba tendo uma elevação do consumo. E aí, ao fazer nascer a sociedade de consumo, nesse caso, quando a gente fala em sociedade de consumo, é a sociedade, somos nós, que temos aquela necessidade, entre aspas, de estar consumindo algum produto, de ter, né? Esse novo modo de vida, né, tendo em vista dessa necessidade, nesse tipo de sociedade de consumo, ele vai, né, tendo em certos produtos, ele passou a ser entendido como um sinal de poder ou prestígio. E muitas das vezes as pessoas acham que consumir, comprar bastante, é um método de status, né? Status para a sociedade. Então a sociedade de consumo é a sociedade de desigualdades, né? Aquela de contrastes. Enquanto uma boa parcela da população ele tem acesso a vários produtos, grande parte não tem não tem esse mesmo tipo de acesso, então vive na pobreza. E aí não tem acesso à educação, às condições de moradia, até mesmo alimentação, e não consegue ter uma melhor qualidade de vida, né? Diferentemente de outros que já têm uma melhor condição de vida. A sociedade de consumo, ele também ocorre o desperdício e com isso ocasiona o impacto ambiental. Consumir é uma necessidade, entretanto, para a gente, né, nós seres humanos, estimular as empresas, que somos estimulados pelas empresas, né, e também pela publicidade, a gente acaba criando a necessidade de não ser verdadeiramente essencial. A gente acaba comprando produtos sem ter aquela base. Eu preciso tanto daquele produto. Acontece muito isso. A gente pensa nessa ideia. Mas muitas das vezes isso não acontece. Então, consumindo por um desejo ou por impulso pelos indivíduos, pode ser um consumo exagerado. Acontece muito isso, né? E assim como o consumo exagerado, o consumo que a gente fala que é ostentatário, né, de ostentação, realiza como o propósito de mostrar que você é superior, que você tem uma riqueza. Aí o que acaba acontecendo? Né? Tem um elevado desperdício. E aí tem um uso irracional desses recursos naturais. E aí acaba distribuindo pela natureza, provocando os chamados impactos ambientais. Hoje a sociedade de consumo, a gente acaba tendo produtos que são descartáveis. Isso, né, que são os resíduos sólidos no meio urbano, acaba assim causando muitos problemas em grandes cidades no mundo. São Paulo, Rio de Janeiro aqui é um grande exemplo. No Brasil, muitos estudos falam que são gerados 160 mil toneladas de resíduos sólidos nas cidades, dos quais 30%, né, de 30% a 40% poderia ser reciclado, ou seja, ser reaproveitado. No entanto, apenas 13% desses resíduos são encaminhados para fazer um tipo de reciclagem, né? E aí, isso é muito pouco desenvolvido no nosso país, precisa melhorar. Infelizmente, a gente não se desenvolve tanto. Então, a gente até vê aí
alguns lugares que tem lixeira, tudo dividido, mas muitas das vezes a gente nem acaba trabalhando, né, colocando de acordo com como deve ser. No nosso dia a dia, boa parte dos nossos resíduos sólidos tem a sua origem de descarte, né? Por exemplo, metal, vidro, plástico, papel, entre outros aspectos, que acabam misturando aos outros tipos de lixos, os outros dejetos. E aí que acaba virando, né, essa bagunça toda. Daí a necessidade de praticarmos atitude. Por isso que nós temos que ter atitude consciente para contribuir, né, com esse problema que é esse desperdício voltado ao lixo. O desperdício e o uso excessivo desses recursos naturais, né, a gente conseguindo reduzir nesse consumo de produtos, principalmente aquele que tem grande produção de resíduos e que causa durabilidade, né, é muito mais fácil quando a gente consegue pegar uma coisa reutilizada. Por exemplo, hoje aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma lei, né, que a gente não ganhar mais aquela sacola plástica. Se você quiser, você tem que comprar. Ou então você levar a sua sacola de casa ou caixa. Por quê? Isso vai diminuir o desperdício e a poluição nas cidades vai acabar diminuindo, né? Porque um plástico, para acabar, para ele sumir, se deteriorar, ele demora anos. Então isso estava poluindo demais a natureza. Então é um dos motivos. Começou a ter meios mais conscientes. Em 2008 ocorreu uma mobilização de 33 países com o objetivo de despertar a consciência de pessoas para poder ajudar nesses problemas ambientais aí decorrentes aos padrões insustentáveis de produção e do consumo excessivo. A partir de então, começou a reforçar uma importância e a gente começar a adotar coletivamente a prática do consumo mais consciente. Ah, professor, o que seria esse recurso, esse consumo consciente? É aquilo que consiste na aquisição do qual é necessário para viver, considerando que os impactos ambientais acaba tendo um risco de esgotamento dos produtos. Então, o consumo consciente é aquele necessário e básico, pelo qual você não vai poder exagerar. Então, vários países já estão nessa ideia. Por exemplo, reciclar. Hoje a gente vê muita gente pegando, muitas pessoas, né, pegando alumínio, porque acaba reciclando, vale dinheiro, são os catadores que a gente costuma chamar, né? Então, a nossa sociedade, ela precisa se reorganizar nesse quesito aí voltado, né? A gente vê a sociedade de consumo com os recursos naturais. Vocês sabem que o recurso natural é tudo aquilo que é fornecido pela natureza e que nós, né, seres humanos, acabamos para poder atender essas atividades necessárias para ser produtiva, até mesmo no meio cultural. Então, esses recursos que a gente fala que são naturais é o ferro, o cobre, petróleo, gás, carvão, entre outros aí, né? A gente tem os tipos vegetais, que é o solo, a energia solar, o vento, entre outros. Estudiosos de várias áreas, né, desse conhecimento, principalmente na área geográfica, eles têm alertado que o nosso planeta não vai suportar mais 3 ou 4 sociedades com esse mesmo nível de consumo que tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no Japão, né? E muitos países europeus. Por quê? Né? A alta renda da população permite que as pessoas vão gastar mais. E com isso vai comprar mais coisas e acabando produzindo mais lixo, fazendo vários problemas naturais para todos nós. Considerando isso tudo, né, acaba esses recursos naturais e sua proteção vai ter um elevado consumo um consumo da natureza e, consequentemente, a disponibilidade desses recursos. E aí o que vai acontecer? A gente vai consumir mais, a Terra vai não suportar toda essa pressão com esse intenso consumo e vai acabar tendo um esgotamento. Ainda bem que a gente tem os recursos renováveis. Agora, os não renováveis, pode esquecer, um dia vai acabar. E isso causa vários problemas ambientais, né? E a gente acaba tendo uma destinação inadequada do lixo até o momento do consumo da água, da energia, entre os meios aí, tá? Impactos que a gente fala sobre esse consumo acaba sendo o quê? O espaço ele acabou sofrendo muitas alterações sob a influência da sociedade de consumo. Entre os principais exemplos dessa alteração, a gente pode dizer que são os centros de compra, por exemplo, shopping, supermercados, em todos os lugares. Isso é um lugar que a gente acaba vendo grandes centros de compra. A construção de condomínio fechado, ele também pode ser entendida como uma consequência, né? E aí eles acabam dizendo que são chamados enclaves fortificados, né? São territórios de segurança privada num território urbano, né?
Aí o que começou a surgir? O chamado desenvolvimento ecologicamente sustentável. Há algumas décadas, né, muitos países começaram a pensar nesse caso do meio ecológico. Em 72 teve a Conferência do Meio Ambiente Humano, né, organizada pela ONU lá na Suécia, foi em Estocolmo. O que aconteceu? Eles acabaram ressaltando sobre essa importância, né, da preservação ambiental e o risco de esgotamento de alguns produtos naturais. E aí a gente precisa ter uma superação, né, desses projetos. Aí surgiu o chamado desenvolvimento ecologicamente sustentável, que é o quê? É baseado com o objetivo de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade da Terra de atender às necessidades das gerações futuras. Ou seja, explicando isso mais claro para vocês, a gente tem que preservar o que a gente tem agora para que o quê? Os nossos filhos, netos e bisnetos também possam aproveitar da mesma forma que nós estamos aproveitando, né? Utilizando. Só que a gente destruindo, eles não vão aproveitar. Então essa primeira conferência lá em Estocolmo, geralmente já pensava nesse caso. Isso ocorreu em 1972, tá? Em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, diversas empresas adotam esses princípios ecologicamente sustentáveis. Por quê? Eles querem mostrar uma forma de que está ajudando a natureza, né? Aí o que eles fazem? O que eles destroem e acaba reflorestando, né? Muitos países acabam fazendo. Isso quer dizer que é uma prática sustentável. No entanto, né, a incorporação dessas práticas sustentáveis dos processos produtivos contribui para a conservação desses recursos naturais e os indivíduos também evitem o consumo exagerado, né, desse desperdício. A gente desperdiça muita coisa no mundo. As árvores aí, ó, a gente vê os móveis que pode acontecer isso tudo, mas muitas das vezes isso nem ocorre de uma forma mais consciente. Às vezes é tudo de forma ilegal. Vamos lá, dando continuidade aí, passamos dos 10. Vamos para o percurso 11. O percurso 11 fala de rede de transportes. Tá? A gente pode destacar algumas redes de transporte para vocês. Eu vou citar rapidamente algumas, beleza? A palavra rede, ele nos remete a uma ligação, né? Ligação de pontos, lugares, pessoas, países, empresas, governos, entre outros, né? O seu uso ele é muito amplo. Rede de água, rede de coleta de esgoto, rede de energia elétrica, rede urbana. Então a gente acaba remetendo a muitas coisas. Então, rede, portanto, é um sistema integrado de fluxos, que pode ser de mercadoria, informação, mensagens, abastecimentos de água, entre outros. No mundo atual, a gente encontra áreas, né, de maior e menor concentração dessas redes. Assim, os espaços geográficos eles acabam se diferenciando, não somente quanto à característica natural, que seria o relevo, o clima, entre outros, mas também pelas redes que acabam apresentando. Nos espaços geográficos que a gente acaba vendo as redes mais densas, são mais modernas e eficientes, elas têm mais vantagens econômicas em relação às outras redes, né? Que, principalmente em lugares menos desenvolvidos, mais pobres. Ou seja, de modo geral, os lugares onde as localidades têm um conjunto de rede mais instalada vai atrair mais pessoas, vai atrair mais investimentos, vai ter mais empresas. Então, os lugares que forem melhores, onde puderem atrair mais empresas, vai ser melhor, beleza? Então, continuando. Então, ao planejar, né, e se instalar em determinado lugar, as empresas elas procuram saber como é que é a infraestrutura de lá, como é que é a rede, como que vai ser a comunicação de transporte, né, as matérias-primas, esses acessos. Por quê? Se for de um acesso ruim, não vai adiantar em nada. Você pensando como empresário vai querer colocar a sua empresa em um lugar onde o acesso é totalmente difícil? É muito difícil. Certamente não. Eu não faria, né? Se essas redes são deficientes, as empresas acabam evitando se instalar nesse lugar. E aí, pois isso podia sofrer, né, prejudicar um funcionário e até mesmo reduzir a eficiência comercial e científica daquele lugar. Como eu falei para vocês, ninguém quer instalar num lugar ruim. Tá? Aqui, ó, os fluxos aéreos de cargas aqui no Brasil, que a gente vê. Tem várias linhas aí, ó. Então, vocês estão vendo que o fluxo que a gente está vendo de carga aí, quanto mais grossa for essa linha roxa, maior é esse fluxo, beleza? E aqui o fluxo em aeroportos, né, de carga. Quanto maior for essa bolinha amarela, maior é o fluxo, né, do lugar. Se vocês observarem bem, a gente vê a parte litorânea e a parte do sudeste, onde tem essa maior concentração.
Ó, o papel dessas redes de transporte da comunicação, ela também na configuração do território brasileiro. Quando a gente fala em geografia, a gente fala sobre configurar, né? É uma configuração territorial. Ela corresponde ao conjunto e também à distribuição espacial das criações humanas da sociedade que foi incorporada no quadro físico-natural de um espaço geográfico. Por exemplo, campos de cultivo, de indústrias, de rede de transporte, de comunicação de maneira geral, elas estão distribuídas com esses elementos que acabam refletindo, né, na concentração populacional e também nessa concentração de renda. Aí acaba tendo um dinamismo econômico nas regiões. Dinamismo, tem várias coisas, né? Historicamente a gente tem que saber, né, que até os anos de 1950 o espaço geográfico brasileiro se configurava a um verdadeiro arquipélago econômico, ou seja, predominavam ilhas, pequenas porções, né? Ou porções de espaços de maior dinamismo econômico, outras de baixa atividade econômica. Então tinha de alta e baixa atividade econômica. Entre elas, de modo geral, elas não tinham muita, né? Entre elas havia, de modo geral, pouca articulação e integração entre essas redes. Por exemplo, na rede ferroviária, né, e rodoviária, por exemplo, a gente são concentradas na região que tem a maior dinamismo, né, como é o caso de qual região? A Sudeste. Então aqui, a gente na rede ferroviária e também na rede rodoviária, aqui o Sudeste acaba acontecendo mais, porque o dinamismo é maior. Então, como você verá, a gente vai ver no próximo percurso, né, existem políticas de integração desse território. A partir da década de 50, começou a ter essa expansão da rede expressiva rodoviária aqui no nosso país. Quanto às ferrovias, a extensão naquela época era muito modesta, ela não tinha muito, em relação ao Brasil, ela não era muito boa. Permaneceram estagnadas praticamente entre 1950 e 90. Daí em diante, o desenvolvimento começou a melhorar. E aí a gente vai estudar no outro percurso isso. Em relação às modernas redes de comunicação, aí a gente já fala de telefone móvel, de internet. Elas passaram a ser muito importantes no papel de configuração do território. Isso a partir de 1990. Ou seja, antes disso, a gente não tinha tanta tecnologia não. Como é a rede rodoviária, né? Em 50 o Brasil possuía 968 quilômetros de rodovias federais, né, que eram asfaltadas, pavimentadas. O que corresponde, né, aproximadamente a distância percorrida de uma viagem que vai por Rio de Janeiro até São Paulo. Isso, né, é uma pequena extensão para a gente ver comparado ao território brasileiro. Para agravar essa situação, poucas rodovias eram pavimentadas, e se conectavam entre os estados de Rio e São Paulo. Aí, como eu vou falar mais à frente, existem vários tipos de ferrovia, né, que não acabavam integrando de um território ao outro no Brasil. A integração de rodovias por rodovias. A gente começou a ver a integração territorial nessas rodovias. Foi em 56, que durante o governo de Juscelino Kubitschek, né, começou a ter uma preocupação com essa integração rodoviária. Por quê? Ele queria que a gente interligasse as outras regiões brasileiras, principalmente onde não tinha muita população. Qual seria? Norte e Centro-Oeste, nas demais regionalizações aí do nosso território brasileiro. Por quê? Até então elas eram mais isoladas. Aí começaram a construir várias rodovias, que é o exemplo aí, ó, Belém-Brasília, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco. No governo dele começou a ter construção, uma mudança federal aí para poder dinamizar, né, o povoamento no interior. Então, Juscelino Kubitschek foi esperto, ele começou a construir para ajudar a integrar o interior do nosso país. Vários administradores federais, principalmente do governo militar, eles começaram a manter essa política de ampliação de rede de transporte, que era o objetivo ajudar quais regiões? O norte e o centro-oeste, principalmente na população e as indústrias irem para lá, né? Assim foram construídos a Transamazônica, que tem 4.000 quilômetros, né, de área asfaltada dentro lá daquela região amazônica. Cuiabá, Santarém, aí surgiram mais novas, né, rodovias. Cada vez mais foi crescendo, né? E aí a gente começou a ver uma integração entre essas regiões. Ajudou muito, gente. Ó. A gente começou a ver a integração da Amazônia, lá no Centro-Oeste. Os territórios das demais regiões brasileiras começaram a interligar, né? Só que teve um problema. Quando, principalmente na região Norte e Centro-Oeste, começou a surgir a criação dessas rodovias, porém começou a ter problemas sociais. Como?
desmatamento, deteriorização dos povos indígenas, pequenos agricultores, quilombolas começaram a perder, começaram a ter conflitos, perdendo seus territórios. Então não foi um lado só bom não, começou a ter problemas aí nesse caso. Né? Aí, ó, para vocês verem, tudo que está em vermelho aí foi as rodovias que começou a ser pavimentada. Tudo que for empontilhado é sem pavimentação, mas é considerado uma rodovia. Aqui não precisa. Deixa eu ver aqui mais à frente. Aqui continua falando sobre as rodovias, que é o deslocamento de carga, que ajudou muito a levar, né? Só que aqui no Brasil, gente, tem muita rodovia que nem asfaltada é. A gente nem tem sinalização. Tem lugares aí, principalmente no centro do nosso país, que sofre muito com essas estradas. Outro tipo de rede também é a ferroviária. O que seria isso? São as de ferro, onde os trens passam. Isso ajudou a ligar também o nosso território brasileiro, principalmente ao Porto de Santos, que fica na Zona Oeste. Isso muito tempo atrás. Né? A rede ferroviária brasileira é toda essa que vocês estão vendo em lilás. Qual era o objetivo principal? Vir para São Paulo aqui no Porto de Santos, porque através disso, né, acabava exportando para outros países. Lembrando, eles exportavam, né, principalmente para a Europa. A rede, falei sobre as rodovias, ferrovias, né? Também temos, hoje a gente pode dizer que as ferrovias elas estão em menores porcentagens, né? Muitos foram desativados, porque muito era utilizado, sabe para quê? Para utilização de carvão. E hoje em dia a gente não vê mais isso, a gente vê que o petróleo cresceu muito. Então nos últimos anos teve uma baixa, né, densidade dessa questão ferroviária no nosso país. Aqui, ó, a maioria desativada, para vocês verem que ela ali levava. Outro tipo de rede que a gente tem é a aquaviária, né? É chamada de hidrovia também, que é aquelas que são rios, lagos, mares. Ela também representa um importante papel aqui no nosso país, né? Ajuda a levar carga, a gente vê aí vários navios levando toneladas, e conforme os anos foram passando, essas cargas foram aumentando. A gente vê em produtos da China através desse tipo de rede aquaviária ou de hidrovias. Um exemplo é essa aí, ó. Vocês estão vendo tudo por barcos e muitas das vezes, né, são navios de carga que acabam trazendo. A gente viu no interior do país, se vocês olharem na região norte, a gente vê muito isso, né? Essas linhas aí, ó, mais azuis é onde nós temos alguns portos e onde tem essa ligação de um para o outro. A maior parte no Brasil, eu quero que vocês saibam que a maior parte das hidrovias está na região norte do nosso país. Aqui no sudeste a gente não tem tanto não. Aqui, ó, de carga e descarga. Ó, as hidrovias que a gente tem, ó. Temos a Amazônica, Tocantins, Araguaia, Paraná, Tietê, Paraguai, São Francisco e no sul. Transporte marítimo, muita gente também lá na região norte utiliza o meio de transporte como marítimo. É uma navegação de cabotagem ou costeira. É de um porto marítimo, né? É uma navegação de longo percurso, que eu costumo dizer. Aqui no Brasil, a gente tem 7.367 quilômetros de extensão, né? Não é tão grande considerada a de rodovias que nós temos no nosso país. Aqui mostrando ainda o transporte aquaviário. Vou dar uma acelerada. E por último, eu vou falar sobre a rede aérea. A rede aérea, né, a primeira empresa do Brasil de aviação comercial ela fundou em 1927. E
somente após a Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, que a aviação comercial começou a se desenvolver aqui no Brasil. Então, lembrando, né, a gente teve empresa antes da Segunda Guerra Mundial, porém, aqui acabou se desenvolvendo só após a Guerra Mundial. Aviões eram usados durante a guerra, né, e comprados por pilotos brasileiros, dando origem às empresas de aviação. No Brasil, a causa dessa enorme expansão territorial aí no meio voltado para o meio aéreo, ela assume grande importância na logística de transporte, graças à velocidade e à possibilidade de alcançar porções do território. É muito bom a rede aérea porque ela é muito ágil, então facilita muito, né? Antigamente era muito caro, hoje é até mais barato. Aeroportos no Brasil começou a crescer tanto que aí a gente acaba vendo hoje, bem dizer, em todos os estados a gente tem um aeroporto, que pode ser até para ligar para outros países. Vem crescendo muito, tá? A gente pode dizer que esses meios de transporte, eles são um pouco mais caros, mas nos últimos anos vem barateando muito. Aqui são alguns gráficos que mostram, né, os nossos principais aeroportos. Então, galera, é só isso. Foi um pouco longo e eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Um abraço.